Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, a gente está aqui no nosso encontro de hoje para falar sobre o assunto aqui, assim, estratégias competitivas do comércio internacional. As três principais desafios da produção e exportação de alimentos. Quem vai falar para nós aqui, assim, é Ivna Nalério Reis Machado. Ela que é administradora, especialista em qualidade e segurança de alimentos e mestre em agronegócios. Também é fundadora da Quality Opportunities. Falei certo aí, Ivna? Quality Opportunities, né? Bom dia a todos. Falou certinho o nome também. Eu sou a Ivna, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, no nosso bate-papo. E, primeiramente, quero agradecer ao Nilmar pela oportunidade, né, de estar conversando, na verdade, e abrindo esse espaço para que a gente possa olhar um pouco mais, visto que a gente está aqui olhando para o nosso município, né, de Marechal Cândido Rondon, pelo menos o pessoal que eu vejo aqui online, que eu conheço de Marechal, e é sempre uma oportunidade a gente poder falar e buscar desenvolver a nossa região. Então, comentei com o Nilmar, já tenho uma caminhada aqui em Marechal Cândido Rondon, são 17 anos aqui no oeste do Paraná, e aí contribuindo minha caminhada, eu conheço o Ragnini, da indústria, né, de lácteos, conheço o Osmair, da indústria de frangos, então a gente tem muitas oportunidades, a Sara conheço pela Iguaçu Vale, então a gente tem muitas oportunidades aqui, por ser realmente uma região muito rica, né, voltada aí para o agronegócio, e não só o agronegócio, eu digo a questão campo, né, mas como a gente fala do campo à mesa, o Nilmar é um grande exemplo, porque é um prestador de serviço, né? E a gente, como cadeia do agronegócio, a gente desenvolve muitos parceiros. Então, é isso que a gente vem falar também, né? Sobre pessoas, enfim, vamos conduzir e deixo aberto também, se tiverem perguntas, tá? Vamos realmente conversando para que seja algo, esse momento proveitoso para ambas as partes. Maravilha. Bom, pode começar aí, se quiser compartilhar. Posso compartilhar. Isso aí. Vai me orientando, Isso aí. Nilmar. Estão vendo aí agora. Deu certo. Deu certo, sim. Vamos ver só aquela questão da apresentação aqui. Isso aí. Tá. Isso aí está passando. Está passando já? Então tá bom. Sim. Aqui é uma apresentação, então o Nilmar já fez uma breve apresentação. Recentemente, então, concluiu o agronegócio na UniOeste, que é uma universidade de ponta, que tem um conceito considerável aí em relação à avaliação do curso, né, de agronegócio e desenvolvimento regional, então, que realmente são os parceiros que tratam justamente sobre essa questão de oportunidades, tecnologia, desenvolvimento nessa área do agronegócio junto à pesquisa. Estou formada em administração, aqui mesmo em Marechal, e minha base técnica é o técnico em alimentos. Né? Sou formada no Rio Grande do Sul, então já tem ali embaixo, né, quando a gente começa a ver que a experiência vai pesando, 20 anos de experiência na indústria de alimentos, então já comecei em 2001 a caminhada na indústria de alimentos, né, em abatedouro de aves. Já atuei como gestora, então, de controle de qualidade, garantia, com normas de qualidade, implantação de sistemas e também em empresa voltada para exportação em mercados importantes, como a Europa, Japão e também a China. São os mercados de ouro aí, né, visados. Quando a gente olha para o Brasil, né, então o nosso país é um dos principais produtores mundiais de alimentos e nós produzimos, né, quando todas as condições climáticas, né, contribuem, produzimos em quantidade suficiente para abastecer não somente o mercado interno,
quanto a exportação. E é justamente nesse viés em que começa todo o nosso processo de exportação. Nós produzimos internamente e aquilo que nós vamos produzindo como excedente, então o Brasil começa, então, o processo de exportação naquilo que a gente faz melhor, né, que é justamente as commodities hoje, né, que nós exportamos. E a globalização, ela contribuiu totalmente para essa finalidade, porque a gente acaba ultrapassando os limites, né? Então, quando há um acordo comercial entre as partes, então eu tenho, por exemplo, o Brasil exporta para a China, para México, Europa, Japão, Chile, né? Tem diversos outros países do Oriente Médio, justamente pela demanda. Eu vou falar muito de proteína, porque acaba sendo o meu chão, assim, de experiência profissional. E o agronegócio, ele é tão importante para a nossa área, para o nosso país, que ele corresponde a 23%, né, um pouco mais de 23% do nosso PIB. Então, quer dizer que toda a nossa economia, ela acaba sendo impactada diretamente pela nossa atividade do agronegócio. E quando a gente fala em agronegócio, não somente atividade de campo, mas aquilo que é processado dentro da indústria, e também a indústria, ela vem cada vez se modernizando mais. Então, ela vem buscando o quê? Processos, né, que sejam mais rápidos, processos que sejam automatizados, para que a gente tenha uma maior confiança de informação, segurança na informação e também uma padronização. Então, aí é onde entram as empresas, né, prestadoras de serviço também, que acabam se desenvolvendo e também promovendo o próprio desenvolvimento da região. E isso é algo muito forte que a gente vê aqui na região oeste do Paraná, porque é uma região que tem concentrado diversas cooperativas, né, e que buscam realmente parcerias, que buscam se desenvolver. A própria LAR, que o Osmair está, né, tem um programa muito forte voltado para a inovação. Então, a gente vê cada vez mais o agro voltado para produzir mais, mas buscando como ferramenta importante do seu processo a própria inovação, as tecnologias, para melhoria de performance e até aumento de eficiência, né, no processo de produção. Então, quando a gente olha, né, que embora a gente tenha um mundo de oportunidades, um mundo globalizado, a gente também encontra as barreiras, né, para exportar, e isso, entre aspas, ele é comum, porque é uma forma que cada país tem de proteger a sua própria economia, o seu próprio mercado. Então, o que surge, né? Então, as normativas ou as regras internacionais, a própria OMS, a ONU, né? Tem o Codex, que são organismos, né, de impacto mundial e que regram essa questão toda da exportação. E quando a gente começa a funilar, olhar um pouquinho mais para a questão da qualidade. Então, embora os acordos comerciais, né, eles demandem de uma transparência, tem que ter uma base científica, muitas situações, elas são impostas ou colocadas até como uma barreira, no sentido de incluir alguns requisitos, seja por diferenças culturais, sociais, políticas, e nesse contexto, cabe às empresas, né, conhecerem as normativas e também buscarem se adaptar àquilo que o outro mercado vem buscando, para que a gente possa estreitar cada vez mais as relações comerciais, aumentar, né, sempre vai ser esse o objetivo da empresa, aumentar, né, o seu market share aí em relação a outros países e poder também aumentar o seu portfólio aí de exportação. Quando a gente olha para a cadeia do frango, por exemplo, eu estava pensando ainda ontem, quando eu vou olhar para uma parte do frango, uma só, que é a asa de frango, a gente consegue exportar uma asa de frango inteira, a ponta da asa, o meio da asa, o meio do meio da asa partido ao meio e a coxinha da asa. Desses 5 produtos que são de uma asa de frango, que é uma variedade,
A coxinha de frango, como curiosidade, que tem mais carne é a que fica no país, no Brasil. O dos demais é o que a gente exporta principalmente para a China, né? O meio do meio da asa, se a gente consegue imaginar, é o que o outro mercado tem por interesse. Então, a gente consegue, como eu falei no outro slide, atender tanto uma demanda interna quanto uma demanda externa. Então, quais são os nossos desafios ou os nossos entraves, né, em relação aí à exportação? Padronização de produto. Então, a questão da qualidade, né, ele é muito importante, e não só a qualidade do ponto de vista de consumir um alimento e não passar mal, mas também a padronização do corte, do modelo, da embalagem, da rotulagem, né? Conhecer é muito importante que a gente consiga, em qualquer esfera, né? Seja na empresa do Newmar, com prestação de serviço, seja a nossa como atividade prestadora de ensino ou assessoria, seja a própria indústria que está produzindo, né, de ponta, aí, cadeia primária, é conhecer sempre a necessidade do cliente, o que ele quer, o que ele espera, qual é a parte que me cabe e que eu devo atender o meu cliente dentro daquelas expectativas, né, padrão de qualidade, dentro da expectativa de preço e oportunidades também. E, logicamente, né, não tem como a gente não falar sobre a questão de gerir custos. Então, cada vez mais, a gente tem visto empresas nessa questão de gerir custo, não cortando o cafezinho, ou cortando o copo, ou reduzindo, mas a empresa indo para um outro viés. A empresa gerindo custos por meio de projetos de melhoria, projetos em que as pessoas que trabalham naquela empresa ou naquele local de trabalho específico, qual é a melhoria que eu posso ter naquele meu processo, né? Isso é inovação. Não necessariamente é uma tecnologia nova, mas o que eu trago para dentro do meu processo de melhoria, em que eu possa aumentar os meus ganhos, aumentar meu faturamento ou reduzir perdas, né? E toda área, ela tem uma melhoria. Então, hoje, assim, é uma provocação para que a gente possa olhar mesmo, né, dentro da minha atividade, qual é a etapa que eu posso reduzir para ganhar uma agilidade no meu processo, ou o que eu devo tirar de entrave que eu possa melhorar a minha performance ou o meu resultado em relação às demandas que eu tenho de entrega. Opa, travou aqui. Voltou. Então, em relação ao primeiro ponto, que é o padronizar o produto, é difícil estabelecer um padrão de qualidade, e quando a gente fala qualidade, se eu perguntar para a Sara o que é qualidade, para o Nilmar, para o Ragnini, para o Osmair, cada um vai dizer, né, o que para ele é qualidade. Para mim, qualidade é atendimento de um requisito. Então, eu comprei uma caneca, né, essa caneca ela tem que atender ao meu padrão de qualidade, né, que eu pegue na alça e que ela tenha resistência, que ela tenha firmeza. Então, a gente precisa treinar pessoas, né, para que elas sigam um padrão, né, dentro dessa qualidade. Então, um dos 3 pontos, né, que são, primeiro, é padronizar, então, os produtos, definir o que é um padrão de qualidade e trabalhar com as diferenças, porque temos times grandes, temos times menores, e nem por isso times menores dão menos instabilidade nos resultados. Então, a gente precisa trabalhar com diferentes culturas organizacionais, ter isso bem fragmentado para cada empresa, definir quais são as prioridades de investimentos. Então, isso é feito através aí do planejamento estratégico, as características regionais. Então, nós temos uma característica no oeste do Paraná, nós temos uma vocação para o agronegócio muito bem desenvolvido, tanto na área de grãos, quanto na área de proteína, quanto na área de carnes e leite também, entre outras indústrias, né? E também a mão de obra, né, não treinada em uma alta rotatividade. E a gente sabe que quanto maior a indústria, quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas, um exemplo é o próprio abatedouro, é a
a cadeia produtiva, que tem muitas pessoas, porque tem muitas atividades manuais. Então, ainda tem essa necessidade de introdução de tecnologias. Eu estava vendo a palestra anterior, em que foi falado sobre maquinários e tecnologias, basicamente, os maquinários que a gente vê hoje em abatedouro são maquinários importados, seja da Alemanha, principalmente da Europa, né, Espanha, enfim. Então, a gente tem esse campo descoberto ainda no Brasil em relação à confecção de maquinários, a desenvolvimento de tecnologias. Então, como a gente acaba fazendo esses acordos comerciais e comprando esses maquinários de fora, a gente tem uma adaptação a ser feita dentro daquilo que a nossa normativa prioriza também. E a questão da mão de obra, como eu comentei, quando tem uma empresa que tem uma mão de obra variada e grande, né, quantidade de funcionários, a gente começa a ter os gargalos com treinamento, com padronização, e isso tem que ser uma rotina, uma constante para que a gente chegue na qualidade esperada. Então, padronizar um produto, ele envolve muitas variáveis, e é nesse viés que a gente precisa focar para buscar padronização de processos e, consequentemente, envolvendo pessoas para introduzir dentro da cultura daquilo que a própria empresa espera. O padronizar, então, como padronizar, né? Treinamento de colaboradores. Hoje as pessoas, até o Nilmar comentou antes, as pessoas buscam muito entretenimento e uma ferramenta que está sendo utilizada a própria gamificação. Então, a gente vê os jovens muito fissurados, né, com a parte de games, e o que a gente tem visto? Que muitas vezes os treinamentos, quando ele tem a interação das pessoas, porque hoje todos nós, né, o tempo todo temos um celular. Então, a gente precisa fazer com que essa ferramenta, ela também trabalhe em nosso favor. O que a gente tem visto, né? Os treinamentos com gamificação. Então, assiste o vídeo e depois vem uma sessão de perguntas e conforme você vai respondendo, vai passando de fase e vai aumentando uma pontuação. E aí tu tem o teu troféu ao final, quando tu concluiu o curso e conseguiu a pontuação esperada. Caso não, você volta e refaz o teu treinamento. Mas é uma forma que as pessoas têm aderido, nós temos aderido, porque aquilo vai nos chamando a atenção, vai nos desafiando. Então, esse é o desafio nosso como profissional, como indústria, como prestador de serviço. É realmente entender o momento que nós estamos vivendo e nos atualizar. Como que eu posso trazer essa parte de games, né, de jogos, de desafio, para dentro dos meus treinamentos, porque, assim, treinamento de qualidade com normativa, gente, ele é cansativo, tá? Se a gente não tiver uma boa dinâmica, as pessoas, elas vão se acomodando na cadeira e aquilo vai ficando confortável. E a gente tem que mexer, tem que tornar, né, sempre mais atrativo para que tenha realmente adesão àquilo que a gente precisa que seja absorvido. A questão de mapear processos, né, ele é importante porque no momento em que eu mapeio os processos de produção, eu consigo enxergar os meus gargalos e também enxergar as minhas oportunidades. Em todo lugar, de novo, eu volto para dentro do nosso próprio espaço. Qual é a melhoria que eu tenho ou que eu posso desenvolver mapeando o meu processo interno que eu possa ganhar em produtividade, em padronização, qualidade ou mesmo reduzir o meu tempo ou os meus custos. E também, né, uma das formas de padronizar, que a maioria das indústrias de alimentos, principalmente exportadora, buscam são as certificações de alimentos, porque daí tu tem uma padronização conhecida e reconhecida mundialmente, em que o cliente que compra lá no Japão, na Europa, ele sabe que a empresa X tem essa certificação, ele já sabe qual é o padrão que essa empresa segue. Simplesmente, ou não simplesmente, porque não é algo simples, por ter uma certificação de qualidade aí voltada para a segurança de alimentos. Quando eu falo em segurança de alimentos, é tudo aquilo que eu posso consumir e não fazer mal. Então, o que é um alimento seguro? É o cachorro-quente,
o jantar, né, que eu vou consumir, é o Marcelo que está lá na Itália, precisa consumir com qualidade, né, alimentos, por quê? Ele não está no seu país de origem, ele talvez não conheça, né, como que é a estrutura médica lá, e ele precisa consumir em locais que sejam, pelo menos aparentemente, limpos, organizados, porque ele não quer consumir algo que vá passar mal. E isso é algo assim que é aplicável tanto para a indústria que produz produtos in natura, quanto para o restaurante, quanto para a lanchonete, e também olhando, de um modo geral, na prestação de serviço. Se eu não tiver um bom sistema, que eu estou controlando o meu estoque, que eu estou controlando o meu caixa, daqui a pouco eu tenho que sair de uma ponteira para assumir outra, e aí eu começo a ter os descompassos dentro do meu processo de produção. Olhar, logicamente, né, as necessidades do meu público-alvo. A gente tem uma mudança muito grande de perfil. Então, hoje nós temos um público estratégico, né? São os veganos, os selos de qualidade, a gente consegue enxergar também as normativas religiosas, né? Que é para atender um público halal, é para atender um nicho de mercado específico. Então, quando a gente começa a olhar qual é a necessidade do meu público, a questão da sustentabilidade também, eu começo a trazer, num primeiro momento, o diferencial. Num segundo momento, é consolidação mesmo de mercado. Porque eu como cliente, consigo olhar para eu tenho um sabão em pó ou um shampoo, vou usar o exemplo do shampoo, um shampoo que faz experimento com animais, e o outro que ele levanta a bandeira. Eu não faço experimento com animais, eu não entro nesse viés, os meus testes são em laboratório. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que vai escolher a marca porque ele não faz teste, por exemplo, com animais, porque está dentro da minha filosofia. Então, no momento em que eu defino meu público-alvo, eu consigo definir qual é a minha abrangência, o que eu vou buscar de diferencial, ou como que eu vou atender a necessidade do meu cliente. Pesquisa de satisfação, né, é uma das ferramentas. Então, quando eu penso assim, Ivna, como é que eu vou conhecer a necessidade do meu cliente? Necessidade a gente conhece perguntando, fazendo realmente pesquisa de mercado. O que eu tenho, o que eu oferto, agrada? O que eu oferto está claro? O que eu estou ofertando, ele atende ao propósito a qual ele foi desenvolvido? E é logicamente que nós precisamos ter a coragem, né, de colocar uma pesquisa e coragem para receber a devolutiva e estar aberto ou estar receptivo para receber elogios e críticas, né, porque vai aparecer. E isso, com certeza, é uma oportunidade. Eu gosto muito da palavra oportunidade, porque a gente pode, novamente, voltar para dentro de casa e olhar. Dentro desse ponto, foi identificado uma divergência, uma não satisfação em relação a algo que, para mim, está ok. O tempo de entrega, né, do Nilmar com o cliente dele é X. Então, o cliente não reclama, aparentemente ele está ok, né? Ele é um cliente que está satisfeito. Será mesmo? Se fizer uma pesquisa de satisfação, uma por ano que seja, pelo menos com teus principais clientes, qual é a reclamação dele? Qual é a dor que ele está sentindo? De que forma a minha empresa pode atuar para atender esse meu cliente da melhor forma? Eu tenho essa resposta? Posso desenvolver? Hoje o Google Forms ele não tem custo, né? Então a gente consegue uma variedade aí de respostas dentro daquilo que eu desejo buscar e realmente quero promover melhorias. Quando eu olho para a KPI, né, que são os meus indicadores, então eu vou identificar as minhas necessidades, mas também o que eu preciso monitorar, minhas vendas, minhas reclamações, minhas devoluções, minha satisfação, né, para que eu possa enxergar como que isso está refletindo no meu caixa, no meu fluxo de caixa. Como isso está refletindo satisfação com o cliente. Meu cliente está satisfeito? Como está meu cliente interno? Como que está as pessoas, né? Como que estão os meus funcionários? Como que estão os meus clientes? Os meus prestadores de serviço?
toda essa rede fortalecida, a gente consegue vai montando, né, se consolidando dentro de estratégias de competição e que eu consiga tornar o meu negócio mais rentável e mais consolidado, com as parcerias e com as informações certas voltadas aí para o meu negócio, para as minhas necessidades e ouvindo, né, atento às necessidades de mercado. Gerir custos, então, com certeza, a partir da pandemia, todos tiveram que fazer ajustes. Eu gosto de, quando eu falar em gerir custos, realmente mapear quais são os meus principais custos. Então, eu, Ivna, como pessoa física, tenho a planilha de custos na minha casa, né, e eu tenho mapeado quais são os meus principais custos fixos. Preciso reduzir, posso reduzir, ou não é reduzir, será que eu não estou tendo desperdício? Um exemplo bem bobo, mas eu estou gerando meu custo em relação à conta de água. Será que eu não tenho um vazamento? No momento em que eu sanar esse vazamento, eu resolvo duas situações. Uma, desperdício de água, porque na nossa região a questão da água ela é um gargalo para nós, e eu consigo também reduzir custos. Então, realmente, é olhar para dentro dos meus processos e gerir custos. E ainda, né, quando eu olho para projetos de melhoria, ainda na questão da água, será que aí já não consegue fazer um projeto de melhoria na casa dela, na indústria, para captação de água, para que ela consiga, inclusive, reduzir custos, né, e buscar atender aí o meio ambiente? E que tipo de inovação, que tipo de solução eu posso trazer para que eu possa melhorar estrategicamente, né, dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Seja esse nosso bate-papo, ele não é só pensando na nossa empresa, não estou assim, a roda ela está girando, né? A gente não traz pontos assim, eu não sabia disso, mas eu trago pontos que às vezes na rotina, na correria do dia a dia, ele passa tão batido e a gente acaba deixando de olhar alguns processos. E quando eu chego no ponto 3, que é gerir custos, eu abro uma porta para a gente buscar projetos de melhoria. É aí que entram as parcerias. É aí que entra o negócio. É aí que entram as minhas oportunidades de ganho, né, através de processos, de projetos que eu possa trazer para dentro do meu setor, ou mesmo desenvolvendo potenciais clientes e parceiros de negócio. Então, hoje, a minha atuação, uma delas é olhar para processos de melhoria, e um deles em que eu trabalhei foi com redução de custo do tipo de embalagem. Eu trabalhava com uma embalagem de ráfia para um determinado produto e nós fizemos a migração para uma embalagem de polietileno. Eu saí de um custo de R$53 por unidade para uma embalagem que a gente usava mais de 10 mil por mês, para uma embalagem de R$3,50 ao custo. Mas o que foi isso? Imagina isso por dia, por mês, por ano, né, o impacto que ele nos traz, tanto olhando para reais quanto em dólar, porque a minha prestação de serviço hoje acaba sendo em dólar. Então, a gente olha para algo super simples, mas que resolveu e vai reduzir os custos da empresa. E eu não precisei cortar aqueles custos básicos, né, que a gente, às vezes, pensa, os primeiros custos, que é com a parte de escritório. Não, volta para o processo. O processo é onde ele me dá os maiores ganhos, mas é onde eu posso ter também os maiores desperdícios e, consequentemente, custos. Indo para o finalmente, então, dessa nossa conversa, fazendo uma pesquisa, então, do agronegócio, a Copa do Mundo, né, no Catar, todo mundo já sabe, já começaram a acompanhar, mas um ponto importante, sabia que a carne que está abastecendo o Catar vem do nosso país, né? Então, a comunidade muçulmana, né, como a gente não tem restrição, a carne do frango, ela é a carne assim, de alto valor proteico, sem restrição, tanto para indiano quanto para muçulmano. Então, o frango, ele atende essas regiões,
aquela pessoa que está de dieta constante para o uso do frango. Então, o frango, ela é a proteína mais versátil que a gente tem. E quando olha essa imagem, né, eu achei ela fantástica, porque nós estamos no momento de Copa do Mundo, nós estamos abastecendo o mundo com a nossa carne, com aquilo que é produzido no Brasil, e nessa reportagem, ela trouxe a questão da Cevale, que é aqui do lado, Palotina, 60 quilômetros aqui de Marechal. Então, traz essa questão, reforçando o que eu falei antes, que segue regras rigorosas, né, de sanidade, de higiene, de rastreabilidade. E quando a gente fala de rastreabilidade, a gente precisa de sistemas, na verdade, o sistema ele vem como uma grande ferramenta para nos ajudar. Eu preciso, quando eu falo de rastreabilidade, eu produzi hoje um frango que é da Ivna, da granja tal, que foi tratado com tal medicamento, com tal proteína, e eu encaminhei lá para o outro lado do mundo. E lá do outro lado do mundo, eles querem saber quem produziu o meu frango, quando, teve medicamento, qual. E se a gente não tem um sistema bem estruturado, a gente vai para o papel. E pensa a gente localizar nas nossas empresas um papel, um Excel, que seja, ou um formulário impresso de 1 ou 2 anos atrás. Aonde que estão os nossos arquivos? Então, quando a gente olha para o sistema, ele facilita a busca da informação num clique, né? Numa rapidez muito grande. E também, né, essa competição, ela traz a importância, né, no futebol, de a gente alimentar o mundo realmente, né? E a Cevale, ela realmente trabalha com certificações de qualidade, então ela tem o BRC, que é uma certificação de qualidade muito voltada para a exportação de frango, e, com certeza, né, o que ela busca? Padronização, assegurar a qualidade para os seus clientes, produzir alimentos saudáveis, e com isso tudo, Ivna, o que de fato, né, todas as empresas querem? O lucro, a rentabilidade, né? Na verdade, quando a gente fala de processo de qualidade, a gente fala de padronização, a gente está falando de redução de desperdício, a gente está falando realmente de uma eficiência, né, ou uma eficácia do nosso processo de produção, em que eu tenho mais ganhos, eu tenho melhorias, e eu ainda consigo ganhar o meu lucro, a credibilidade de mercado, ter uma reportagem falando da empresa, né, que está exportando, e ter a nossa marca aí como Brasil, né, como grande alimentador e exportador de frango. Aqui só mais uma reportagem de 4 municípios, né, que aderem ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, a gente tem aqui os municípios integrantes, e o objetivo vai ser sempre, então, formar formas, né, de produzir e reaproveitar e distribuir alimentos de forma sustentável. Cada vez mais a gente vem falando de segurança alimentar do ponto de vista nutritivo, né, de ter realmente mapeado os nossos produtos e evitar aí os desperdícios com alimentos. E assim eu finalizo, então, a oportunidade, né, de falar para esse grupo. A Quality Opportunities, então, é uma empresa, né, voltada nesse segmento, então, tanto de auditoria interna, treinamentos, mentorias. Convido a todos, inclusive, a conhecer, né, nas nossas redes sociais, Quality Opportunities. Nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, Facebook, e ali tem um pouquinho, né, das áreas que nós atendemos. Nós focamos num público-alvo, e hoje a gente atende empresas de embalagem, nós atendemos arrozeiras, fábricas de ração também como cliente. Tem um portfólio aí variado, porque cada vez os segmentos óbvios do Brasil, que é carnes, eles já estão muito bem estruturados. Só que o que a gente vê? Que à medida em que a indústria de carne, ela eleva o padrão, ela quer que os seus prestadores de serviço, ela quer que os seus fornecedores tenham o mesmo patamar. E essas empresas, normalmente, elas não têm a informação de por onde eu começo.
o que eu preciso fazer, né? E é nesse ponto que a gente chega com a experiência associada com as cadeias produtivas que nós já passamos, oportunizar essas empresas a entrar, atender os seus clientes, porque ela já fez a pesquisa, ela já entendeu o que o cliente precisa, e agora é realmente fazer, né, essa dinâmica girar para que ele não perca cliente. O último cliente que me procurou essa semana foi com essa demanda. Igna, eu preciso atender essa cooperativa, que é grande, ela é chave para mim, ela tem uma certificação de qualidade e eu preciso atender esses parâmetros e eu não sei o que fazer. Então, a gente fecha essa apresentação mostrando que tudo está interligado. Primeiro, a gente precisa olhar para dentro de casa, entender os nossos gargalos, para que a gente possa crescer quanto negócio, possa exportar e cada vez mais, né, crescer aí economicamente, impactando tanto o Brasil, quanto mesmo promovendo o nosso desenvolvimento regional aqui no oeste do Paraná. Ilmar, mais uma vez, eu agradeço, né, a oportunidade e eu vou parar aqui a apresentação e eu fico à disposição. Bom, maravilha, Ivna. Parabéns aí pela sua apresentação. Então, deixar aberto já para perguntas, se o pessoal quiser ir fazendo perguntas, pode ir levantando a mão aí. Mas já vou fazer uma pergunta aí. Eu percebo assim que no mercado tradicional de alimentos, assim, eles usam diversas estratégias ou diversas exigências, né, da indústria brasileira, né, certo? E não sei se essa questão da rastreabilidade, assim, da exigência de ter que saber, a pessoa conseguir ver lá o que comprou o suíno lá no Japão, ele quer ver na embalagem o que como está sendo produzido aquele suíno, como foi produzido, né? Essa informação. Me diz o seguinte, as indústrias estão preparadas para isso? Existe já, digamos, essa exigência, ela é realmente do consumidor ou é uma exigência, digamos assim, do país de destino ou das empresas, digamos, de destino, das empresas que importam, ou é mais alguma coisa usada para poder dificultar o trabalho para poder gerar uma dificuldade para a indústria brasileira, né, do agronegócio, ter que se aperfeiçoar e se manter competitivo, né? Mas o que se diz disso, dessa opinião? É muito boa a tua pergunta, Neumar, porque, assim, recentemente eu escrevi para o blog do Food Safety Brasil, que justamente fala, trazendo essa questão da rastreabilidade. O Osmair está ali que tem essa experiência com rastreabilidade e é uma exigência lá do país exportador, do país comprador, visto que, primeiro, eu entendo que é mais uma questão assim de entender se a empresa está organizada, se tem os seus controles e também, né, de garantir que se a gente sabe o que produziu, da onde produziu, se o Newmark comprou uma carne ou o Ragnini, que está lá na Itália, comprou uma carne do Brasil, ele passou mal, foi para o hospital, fizeram uma pesquisa, opa, ele consumiu um frango, ele vai voltar. Esse frango, qual é a marca? X. Opa, qual foi a data de produção, por exemplo? Se eu tiver essa informação. Qual é a data de produção? Qual foi o lote? Ah, então é da empresa X, na data tal, com lote Y. Eu aciono a empresa. Empresa, nesse dia, como foi o teu processo? Teve algum desvio de processo? Teve algum potencial que desenvolveu uma salmonela, por exemplo, e que possa ter saído algo contaminado dentro do meu processo? A empresa vai ter todos os seus documentos e vai se respaldar. Olha, os meus controles de processo estão tudo ok, os meus controles de temperatura estão tudo ok, o caminhão que eu verifiquei, ele atende a temperatura, ele teve, do momento que eu expedi até o porto, ou até a entrega no cliente, ele tem o sensor que mediu todo o processo. Então, eu, como empresa, tenho a garantia que se acontecer algo
né, com alguém que consumiu, eu consigo garantir quais são as características que eu tenho quanto processo. Isso eu estou falando, Marco, de ter os controles dentro de uma base de dados, tá? Quando eu falo de exportação. O que a gente já tem visto no mercado brasileiro, inclusive, muitas embalagens com o QR Code. Talvez tu já tenha visto, o pessoal também, mas atentem para isso. Caixas de leite é o mais comum da gente enxergar, porque como o leite acaba sendo um produto que acaba sendo sujeito, né, à fraude, tem um histórico que a gente recebe ou recebia aí de algumas situações delicadas, as empresas começaram a garantir os seus processos internos, com sistema, com controles adequados, e colocando isso na caixinha à disposição do cliente. Então, ele pega com o celular, né, que faz uma leitura de QR Code, eu vou no mercado, eu pego a caixinha de leite, eu leio, e eu já sei, esse dia foi produzido tal, na empresa tal, com produtor tal. Então, a gente começa a aproximar o cliente daquilo que ele está consumindo, e isso é uma tendência de mercado. Eu quero saber se o meu produto é orgânico, eu quero saber quem produziu o meu produto. Então, ele é cada vez mais uma constante. Se as empresas estão preparadas, as empresas têm buscado, mas normalmente são aquelas que são exportadoras, são empresas maiores, porque tem um custo com sistema, tem um custo com rotina, com desenvolver, toda essa parte tecnológica, mas existe uma demanda, e principalmente nos grandes centros, tá? Quando a gente olha para Pão de Açúcar, por exemplo, cada vez mais os clientes exigindo rastreabilidade. O que eu estou consumindo? Eu garanto a qualidade desse produto, e assim, é uma demanda que surgiu da Europa. E como nós nos espelhamos muito por conta da exportação, o Brasil ele vai fazendo essa adequação de processo, embalagem e comunicando o cliente, porque é isso que nós, clientes, estamos procurando, mais informação daquilo que nós estamos consumindo. Veja se eu te respondi, se eu compliquei. Não, assim, eu vejo sim que existe essa demanda, né? Eu ouvi falar, né? Mas, assim, quais os gargalos que as indústrias têm encontrado para poder atender essa demanda, ou já está satisfeita para atender essa necessidade, né? E tem hoje a solução do QR Code, mas poder passar essa informação, registrar essas informações, assim, a respeito de cada produto, assim, quais as dificuldades que as empresas têm encontrado para poder atender esses requisitos aí? Eu entendo que a complexidade da informação, quanto mais robusto for o meu sistema produtivo, e se eu tiver um controle manual, eu vou ter dificuldade de encontrar a documentação, isso é um gargalo, tá? Porque, como eu falei, se eu tiver que encontrar um documento de janeiro, eu vou ter que ir lá no arquivo morto, buscar uma documentação, eu vou perder tempo e tem uma fragilidade de localizar essa informação. No momento em que eu tenho toda a minha informação de processo, tá? Quando entrou, que hora que entrou, qual é a origem, dentro de um sistema, eu consigo agilidade. O que eu vejo nas empresas quando nós vamos auditar e ela não tem sistema é a dificuldade de encontrar informação. E normalmente as certificadoras, elas dão um período de 4 horas. Eu vou te entregar um produto, essa água aqui, estou auditando, essa água cristal, sem gás, o lote 1, 2, 3, e rastreia para mim. Aí tu vai olhar que tem um código de barras, né? Eu vou conseguir olhar qual é o lote desse produto e eu vou lá na minha base de dados enxergar. Esse é um produto assim, que foi produzido assim, assim, assado, numa temperatura adequada, teve um controle de potabilidade da água, essa água não está contaminada. Quando eu tenho uma empresa bem estruturada, ela tem essa informação rápida e fácil. E eu tenho 4 horas para juntar essa informação. Parece muito tempo? Não é. Experimenta juntar a nota fiscal que está guardada num lado, registros que estão guardados no outro, informação de embalagem em outro. Então, a gente começa a ter uma dificuldade muito grande
em relação à rastreabilidade. O Osmair está ali. Osmair, tu quer comentar alguma coisa em relação à rastreabilidade? Eu acredito que ele trabalha vive essa questão da rastreabilidade, né? Muito, muito, muito. Então, um bom tempo já, e agora a gente vê mais do que nunca essa necessidade, né? A gente, principalmente nos últimos meses aí, a questão de comprovar que o seu produto realmente atende às legislações, atende a requisitos básicos de qualidade. A gente tem encontrado um grande índice de reclamação na tentativa de ter algum ganho financeiro, econômico do outro lado. Clientes estão tentando dizer que o produto não atende às especificações básicas de qualidade. Então, a gente usa muita rastreabilidade para isso, né? Hoje, aqui na planta em Marechal, eu acho que, se não me falha a memória, deve ser a planta que mais possui tecnologias nesse sentido. Então, todo o processo de rastreabilidade hoje é todo via sistema informatizado, né? Mas nós temos plantas da LAR que ainda o controle é todo manual, né? Então, temos plantas aí que abatem mais de 350, 370 mil frangos por dia, que todo o processo de monitoramento dentro da indústria é feito de forma manual. Então, o processo de rastreabilidade para eles é um pouco mais complicado, né? Mas para nós aqui a gente consegue sem problema nenhum, dificuldade até um período bem menor do que 4 horas, a fazer toda a rastreabilidade, desde o campo até o cliente ou do cliente até o campo. Então, a gente consegue monitorar tudo isso via sistema informatizado. Excelente, Osmair. E é bem isso, sabe, Nilmar? A gente consegue entender que empresas que estão bem estruturadas nesse processo eu tenho uma ferramenta, né, e às vezes é personalizado, tá? Eu tenho uma empresa, que a empresa que a LAR, na unidade de Marechal, tem, foi desenvolvido, né, exclusivamente como unidade piloto, né, na época, e depois deu tão certo que outras empresas do mesmo segmento começaram a modelar esse sistema, e tu tem um ganho e também uma segurança na informação do teu processo. Então, é um excelente nicho de mercado para quem desenvolve software e tem esse olhar para a rastreabilidade da indústria de alimentos, para a indústria de embalagens, né, que também oferece, ou melhor, que subsidia a indústria de alimentos, né, pelo rigor da legislação também. Então, esse ponto da rastreabilidade, ele não é tão olhado por prestadores de serviço, mas é uma grande necessidade da indústria para atender o cliente. Então, e principalmente a exportação. E sem contar, né, que a rastreabilidade é fundamental para o processo de certificação, né? Então, se você não tem algumas certificações, você não consegue no mercado, principalmente exportação lá fora do país, né? Por conta dessas certificações. Exatamente. Bom, beleza, então obrigado pela contribuição, Osmar. Alguém mais quer fazer alguma colocação, pergunta ainda? Assim? Não sei se o Marcelo está aí ainda. Ô, Marcelão, como é que na Itália aí? Não sei se você consumiu algum produto importado do Brasil ou importado. Como é que são as práticas aí, assim, na Itália de alimentos assim, que você tem observado assim, enquanto consumidor? Está aí, Marcelo, para responder? Acho que ele não Opa, tá. tô Beleza. sim. Opa, tô aqui eu só vim para um lugar aqui que a internet começou a falhar bem na hora agora. É bem assim, sim. né? Sim, beleza. Não, não sei se você ouviu minha pergunta aí. Sim, eu acho que eu consegui pegar aqui o que eu vejo assim, né? Eu também sou da indústria de alimentos, né? O que eu vejo aqui é que, assim, aqui não, primeiro, acho que eu já tinha te falado isso para você, Danielmar, aqui não tem produto ruim. O produto barato aqui, ele não é ruim, ele só é mais barato. Então, aqui na Itália, por exemplo, você compra vinho de caixinha Tetra Pak, que custa €1,50, que vai dar o quê? Menos de R$10. E o vinho é bom. Você pode tomar, você não tem dor de cabeça, ele é gostoso. Você vai tomar, claro, você pode tomar vinho de €100, €200, tal, né? Quando eu quero fazer uma extravagância, eu compro vinho de €3, né? Então, milionário. Você não é o Gilmar Mendes, né?
Então, assim, Nilmar, o que eu vejo aqui é isso, assim, eu acho que aqui os produtos, de uma maneira geral, têm uma qualidade muito boa, tá? Eu vejo que na Europa a questão de rotulagem é bem complicado para os padrões aí brasileiros, né? Eles têm uma série de exigências e tal, mas se você entrou em um, tipo, normalmente o pessoal entra em Portugal, né? Via Portugal, entrou em um, daí você acaba entrando nos outros, né? Eu tive uma experiência aí, né? Eu fui visitar minha irmã da última vez que eu vim, eu fui para Dublin, né? E daí até, Osmair, depois nós precisamos conversar. Eu abri um projeto para fazer um produto que é muito bom, que eu vi em Dublin, e até já desenvolvi aí com um parceiro aí em Rondon, de frango, né? E eu falei, cara, isso não tem no Brasil. Como é que a gente não tem isso no Brasil? E, enfim, depois a gente, quando eu voltar, a gente conversa, certo. Mas é um produto muito legal e que a gente desenvolveu, mas aí agora tem toda a outra parte, né, de produzir e pôr no mercado. Mas é legal, assim, um projeto aí que eu tô tocando com outro amigo meu aí de Rondon. E, enfim, então acho que é isso, assim, aqui os produtos, de uma maneira geral, a qualidade é boa. Proteína animal aqui é caro, né? Então, você vê a proteína animal aqui mais barata realmente é o frango, né? O frango, acho que, igual no Brasil também, a proteína animal mais barata. Segundo é o suíno, né? O suíno aqui também tem um preço razoável, então você paga aí de 6 euros de 6 a 10 euros aí o quilo do suíno, dependendo do corte. Frango você paga de 3 a 6 euros, mais ou menos, o quilo, aqui na Europa, na Itália. E eu acho que assim, então... E bovino é caro, né? Bovino esses dias nós fizemos um churrasco aqui, foi uma extravagância, né? Foi um bife para cada um. É contado. E o resto é linguicinha, entendeu? Linguiça que é mais barato, que é de porco. Mas é isso, né? Eu vejo isso muito, né? Aqui na Itália, por exemplo, você pega um barilla, o barilla, que é uma massa, né? Que é uma massa muito, muito, muito famosa aí no Brasil, né? Aqui também é bom, sabe? Mas não é o melhor, né? Então, tem outras marcas melhores que a Barilla aqui, mas o Barilla é bom. Então, eu percebo que o Barilla para o Brasil é top de linha, entendeu? E aqui é uma massa boa, sim, é uma massa mas é uma massa comum, sabe? Assim, tipo, não é uma coisa assim diferente. Então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem uma dificuldade também de produtos brasileiros aqui, sabia? A gente estava falando sobre isso também, né? De como a gente, por exemplo, farofa. Então, assim, tem alguns produtos brasileiros, né, que a gente tenta comprar aqui, às vezes a gente não acha, né? Mas acho que é isso aí. Desculpa, a Sara levantou a mão ali, eu não vi. Desculpa, Sara. Tranquilo, Sara. Pode fazer sua pergunta, seu comentário aí também. Minha pergunta é se as empresas olham mesmo para a qualidade. Como que é o olhar da empresa para a qualidade? Olha, aqui o que eu sinto, Sara, assim, por exemplo, essa preocupação com o consumidor, pelo menos aqui na Itália, é péssimo, sabe? Assim, tipo, eu vi, inclusive, alguns produtos que não tem nem telefone, é carta. Você tem que mandar uma carta para os caras, assim, sabe? Porque a legislação diz que tem um canal de comunicação, não fala que tem que ser telefone, não fala que tem que ser... Então, assim, os negócios, sim, eu não estou falando das grandes empresas, né? As grandes empresas, sim, né? Eles têm eles estão, assim, mais... têm toda essa preocupação, né? As multinacionais e tal. Mas tem empresa grande aqui, por exemplo, esses dias eu estava vendo um pacote de batata frita aqui, tipo uma chips aqui, né? Chama San Carlo. Não tem telefone de contato, só tem endereço, entendeu? E caixa, tipo caixa postal, assim, sabe? E essa questão é um negócio assim que me chamou a atenção, né? Eles se preocupam no atendimento, tudo, mas aqui o hábito de consumo também é diferente, Sara. Aqui o que acontece? O pessoal vai no supermercado todo dia, praticamente. Não existe compra do mês, entendeu? Então, o cara vai lá, compra o que ele vai comer hoje, amanhã,
e não tem esse coisa, por exemplo, a gente que tem freezer, guarda um monte de carne em casa, eles não precisam disso, porque os preços não variam tanto, sabe, assim, tipo, tá lá, a hora que ele quiser, ele vai lá, ele compra. Então, assim, o hábito de consumo é um pouco diferente, as porções eu vejo que aqui são menores, né, as porções normalmente são menores, então, quilo de frango, assim, é difícil você achar, normalmente eles embalam em pacotinho de 400 gramas, né, então, café, por exemplo, café de 500 gramas, eu não vi, é tudo 250 gramas, o café para café em pó, sabe? Então, os negócios, assim, tem um hábito, é um pouco diferente, né? Mas se gera muita embalagem, assim, sabe? Aqui, essa questão da embalagem, se gera muita embalagem, muito reciclável, né? E eles estão tentando mudar isso, aqui eu vejo que tem uma preocupação deles, mas, enfim, nos supermercados aí que eu vou no supermercado que é o Lidl, que é um supermercado alemão, que tem aqui, que é bem bacana, mas na Alemanha, por exemplo, o Lidl retorna as embalagens de vidro. Inclusive, eles separam vidro marrom, vidro verde, vidro, né, transparente. E você ganha na Alemanha, você vai lá e você ganha dinheiro mesmo para consumir. Cada garrafinha lá que você devolve, eles te dão um valor. Aqui na Itália não tem isso, não. Entendeu? E, enfim, eu acho que aqui na Europa também, cada país, né, eles são muito independentes, né, óbvio, né? Então, também tem essa questão que, às vezes, em Portugal de um jeito, na Itália de outro. Mas, enfim, não sei se eu respondi, se era isso que você queria. Ah, sim. Não, tranquilo, Sim. Marcelo. Obrigado. E agora eu queria ver com a Ivna como que é que as empresas olham para a qualidade aqui para a gente conseguir ter também essa noção de fora, dentro. Olha, eu estou dominando agora. Eu vou só fazer um comentário em relação ao que o Ragnini tinha falado antes, em relação ao produto que tinha só o endereço. Eu não costumo, assim, eu acabo não indo muito na feirinha, mas eu gosto muito de ir na feira local que tem em Marechal, que são os produtos de produtores. E os nossos produtores, eles já têm a identificação. Eu comprei um queijo colonial, já foi no mercado, não foi direto na feira. E vem a identificação, a data de produção, a data de validade, o telefone de contato, o lote, o nome do produtor, é uma etiqueta simples, sabe? Mas vem toda a informação. Então, quer dizer que para o nosso produtor, né, que está ali, às vezes uma propriedade pequena, que quer abastecer um supermercado, ele já tem um padrão mínimo, né, de comunicação com o cliente que ele tem que fornecer. E eu, como área de qualidade, eu justamente fui olhar se tinha informação básica e eu me sentia segura de comprar aquele produto. Então, a gente já avança, porque a gente já pensa assim, a Itália, né, os países da Europa estão tão à frente. E a gente vê o nosso produtor aqui, pequeno, atendendo, assim, é uma legislação pesada, a legislação brasileira, em relação à rotulagem e identificação de produtos. Então, vejo como positivo, nós estamos evoluindo, né? De alguma maneira, nós estamos evoluindo enquanto Brasil, enquanto região. E, Sara, respondendo a tua pergunta, né? Se as empresas olham para a qualidade, eu realmente acredito que sim, entendo que sim e digo que sim. Por quê? Se eu não atender a um padrão de qualidade, eu não tenho uma padronização de processo. Se eu não tenho padronização de processo, cada vez que eu fizer uma entrega para o meu cliente, eu vou entregar um produto com uma característica. E também, se a gente não olhar para a questão da qualidade, eu não passo essa segurança para o cliente de que eu vou comprar ou que eu vou entregar a água transparente, com pH numa condição tal. E se o cliente compra sempre essa água nessas condições, e de repente eu entreguei uma água um pouco mais turva, eu vou ter uma devolução. Então, qual é o impacto da não qualidade? É a insatisfação do cliente, é a informação boca a boca, é a divulgação em rede social, que hoje é amplamente divulgada, e também, né, os custos com devolução e como que eu internalizo aquilo, né, aquele erro no meu estoque. Aí eu tenho que entender, olhar para receber a devolução da minha água,
um caminhão, né, um volume grande. Eu tenho que voltar para o meu processo, olhar para a minha rastreabilidade e entender o que aconteceu naquele dia com aquele produto que pode ter gerado uma água turva, uma água com uma cor, né, que não é característica. E quando eu não atendo um padrão de qualidade, que é aquilo que é visual mínimo por o meu cliente, né, eu fico passivo desses custos ou dessa penalização de brand aí, né? De até deixar minha marca em más condições. Então, eu entendo que sim, as empresas olham para a qualidade, muitas vezes, ou pode ser para atender um cliente, para atender uma certificação, um nicho de mercado, mas que obrigatoriamente potencializa, né, o controle de processo, desenvolvimento das pessoas, e oportunidades aí quanto processo de produção, parceiros de negócios e, inclusive, em relação à satisfação de cliente. Espero ter respondido. Beleza, Estava então? travada na tela, agora voltou. Beleza, então. Obrigado aí. A gente já passou do nosso horário aí. São 9h09, assim. Ivna, qual a sua mensagem final aí e, assim, para as pessoas para as empresas, assim, seu recado final e como elas fazem para poder entrar em contato com você, suas formas de contato? Então, como mensagem final do dia, eu digo que a gente continue buscando sempre a melhoria contínua, para que nós, como profissionais, se nós buscarmos ser melhores, 1% melhor a cada dia como ser humano, nós nos tornamos melhores como profissionais, como pais, como liderança, né, para a região, para o estado, para o país. Então, que a gente continue se desenvolvendo, que as empresas busquem cada vez mais parcerias para se desenvolverem, porque tem muita empresa que faz diversas oportunidades. É interessante essa troca de experiência, essa troca de informação, e desejo realmente que o Iguaçu Vale cresça cada vez mais e que as pessoas consigam ter um tempo, né, que seja de 1 hora semanal, que seja isso, para realmente se voltar e olhar, porque quando a gente está nesse tipo de momento, tu tem um insight, opa, isso é uma oportunidade de negócio, opa, isso eu posso correr atrás, opa, será que dentro da minha cidade, do meu município, eu não tenho um possível cliente? Então, que a gente possa olhar para esse momento como uma oportunidade de negócio, de networking e de melhorar, né, cada vez mais, 1% que seja por dia. Forma de contato, então, pode me localizar tanto pela rede social também, Instagram, Ivna Nalério dos Reis Machado, é grande, mas é assim mesmo, deixei todo o nome. O Nilmar também tem o meu contato, né? Se porventura alguém precisar entrar em contato comigo e não conseguir pela rede social, também pode fazer isso pelo Nilmar, né? Pelo WhatsApp. Deixo também meu telefone e contato e fico super à disposição para contribuir aí de alguma forma para o Iguaçu Vale, né? Assistindo aí essa movimentação para que a gente possa contribuir de alguma forma. Beleza. Obrigada mais uma vez. Beleza, então a gente vai deixar na descrição do vídeo do YouTube também os seus dados de contato. Então, muito obrigado aí, né? Parabéns pela apresentação. Pessoal, Obrigada. até a próxima semana, então. Tchau para todo mundo. Tchau, Então. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Vou